Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vou prosseguir na nossa playlist de física destinada ao ensino médio. Material também importante é você que se prepara para concursos vestibulares. Nessa sequência do estudo de eletricidade, nós estamos falando da eletrodinâmica e dentro da eletrodinâmica estamos estudando os resistores. Nós agora vamos resolver mais um exercício que aborda a segunda lei de Ohm. Vamos ver esse que foi cobrado na PUC do Rio Grande do Sul. A resistência elétrica de um fio de 300 metros de comprimento e 0,3 centímetros de diâmetro é de 12 ohm. Determine a resistência elétrica de um fio de mesmo material com diâmetro de 0,6 centímetros e comprimento de 150 metros. Nós temos aqui 5 opções. Então, ele está dizendo que o material do condutor, do fio, é o mesmo. Então, nesse caso, nós teremos a mesma constante de resistividade, porque os materiais que compõem esses fios, que são os condutores, são os mesmos. Esse tipo de exercício, a partir do enunciado, a gente observa que vai haver uma comparação entre dois condutores. Ok? Então eu fiz uma representação de cada caso a partir do enunciado. Ele diz que nós temos um condutor que tem um comprimento de 300 metros, tem uma resistência de 12 ohms e ele disse que o diâmetro é 0,3 centímetros. Então significa que foi feita uma secção transversal nesse cabo e tem evidentemente um formato circular, porque ele deu o diâmetro, 0,3 centímetros. Diâmetro é essa medida que a gente obtém passando uma corda pelo centro do círculo e indo até as extremidades. Tudo isso é diâmetro, ok? Então 0,3 centímetros. Então eu estou chamando de caso 1. Nós vamos fazer uma comparação a partir das propriedades. O 2 é um cabo que tem um comprimento de 150 metros. Nós queremos saber a resistência e sabemos que o diâmetro é 0,6 centímetros. Então você está vendo aqui na secção transversal a indicação desse diâmetro, 0,6 centímetros. A secção transversal é indicada pelo S e representa a área da secção transversal. O exercício cobrava do candidato para definir a resistência desse segundo condutor. Então, como os materiais são iguais, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a fórmula, que nós já conhecemos, que é essa aqui, ó, resistência é igual a constante de resistividade vezes o comprimento do condutor dividido por S. S é a área da secção. Então, nesse caso aqui, se a gente substituir, nós temos que transformar essa medida do diâmetro que está em centímetros em metros, para depois calcular a área da secção. Fazendo tudo isso, nós vamos encontrar esse valor aqui, ó, constante de resistividade. Encontrando esse valor, a gente trabalha com esses dados e aí encontra o que está pedindo aqui, a resistência. É uma série de cálculos para você chegar nessa resposta. Vamos tentar fazer de uma maneira diferente, aproveitando as propriedades que a gente comentou no primeiro vídeo da série, quando nós falamos da segunda lei de Ohm. Diz o seguinte, pessoal, que a grandeza resistência e a grandeza comprimento do condutor são grandezas diretamente proporcional. Significa que se eu dobrar o comprimento, dobra a resistência. E o contrário. Se eu dividir pela metade o comprimento, também cai pela metade a resistência. Agora, essa grandeza, resistência e a área da secção é inversamente proporcional. Se eu dobrar a área da secção transversal, cai pela metade a resistência. Então, vamos aproveitar essas definições. Eu vou fazer um passo a passo aqui, mas não vou fazer todos os cálculos que seriam necessários. Vamos anotar aqui, temos uma situação 1 e temos uma situação 2. Vamos fazer a comparação. Vou repetir aqui, resistência é igual a constante vezes o comprimento do condutor
dividido por S. S é a área da secção. Vou pôr novamente aqui, ó. Resistência é igual a constante de resistividade vezes o comprimento do condutor dividido pela área da secção. Esse S significa exatamente isso. Então agora vamos substituir aqui, ó. Nesse caso aqui nós sabemos que a resistência é 12. A constante é a mesma para os dois, porque é feita do mesmo material. Agora o comprimento aqui é 300. Nós vamos dividir pela área da secção. A área da secção é a área de círculo. Como se calcula a área de círculo? É π vezes o raio ao quadrado. O raio é metade do diâmetro. Claro que aqui nós estamos em centímetros. Se eu fosse fazer os cálculos, normalmente eu teria que passar para metro. Mas não vai ser preciso, porque nós vamos fazer uma comparação. Mas a fórmula é essa. A área de círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então vamos colocar aqui também. A constante se mantém. Aqui o comprimento é 150. Só estou colhendo ali. E vai ser dividido pela área da secção, que vem de π vezes o raio ao quadrado. Muito bem, agora vamos prosseguir aqui, ó. 12. Como que eu vou determinar o raio desse círculo que representa a secção transversal? Porque eu quero calcular a área, eu preciso saber do raio. O raio é metade do diâmetro, mas fica elevado ao quadrado. Não vou fazer a conversão. É 0,3 dividido por 2 elevado ao quadrado. Aqui, no caso 2, vou copiar novamente. Agora o diâmetro é 0,6. Então é 0,6, para passar para raio tem que dividir por 2 elevado ao quadrado. Ok. Aqui já podemos fazer a comparação e aplicar a propriedade. Observe o seguinte, ó. A grandeza resistência, estou repetindo, e a grandeza comprimento do condutor são grandezas diretamente proporcional. Então observe o que aconteceu aqui. No caso 1, o comprimento do condutor é 300. No caso 2, o comprimento é 150. Comparando isso aqui, a gente vê que passou de 300 para 150. Ou seja, dividiu por 2, passou para metade. 300 dividido por 2 dá 150. Então caiu pela metade. Então o que acontece com a resistência, nesse caso aqui, também cai pela metade. Passa para 6. Ok, passa para 6. Vamos agora fazer a observação com relação à área das secções transversais. Porque a área da secção transversal é inversamente proporcional à resistência. Então aqui, grandezas inversamente proporcional. Se eu dobro a área, eu estou diminuindo pela metade a resistência. Grandezas inversamente proporcionais. Vamos observar então essas duas áreas. Esquece o π, não vai interferir em nada na nossa observação. Observe que eu tenho aqui ó, um diâmetro de 0,3. Para achar raio tem que dividir por 2. Aqui eu tenho um diâmetro de 0,6. Para achar o raio tem que dividir por 2. Mas observe que isso aqui é exatamente o dobro disso. Então esse raio aqui vai ser o dobro desse. Então a situação 2 tem um raio que é o dobro da situação 1. Quando nós dobramos o raio de um círculo, a área ela aumenta 4 vezes. Veja isso nos estudos sobre geometria plana. Então, a área da secção transversal do caso 2, ela é exatamente 4 vezes a área da secção transversal do caso 1. Então, o que é que nós estamos confirmando? Que a área do caso 2 é 4 vezes maior que a área do caso 1. Então, nós estamos aumentando a área em 4 vezes. Aumentando em 4 vezes. Consequentemente, nós temos que pegar a resistência e dividir por 4. Ok, quando eu faço essa divisão, eu vou encontrar a resistência do 2, no caso 2. 6 dividido por 4, isso dá 1,5. E aí nós já chegamos à resposta sem fazer maiores cálculos. Vamos ver qual é a alternativa correta. Nós temos na letra A 1,5 ohm. Então essa é a resposta, pessoal. Então aqui nós não precisamos fazer muitas contas.
o que seria necessário se a gente não observasse essas duas propriedades. Que a grandeza, resistência e comprimento, e isso quando nós falarmos da segunda lei de Ohm, são grandezas diretamente proporcional. E a grandeza, resistência e área da secção transversal são grandezas inversamente proporcionais. Então nós vamos ficar com a letra A nessas opções dadas na prova da PUC do Rio Grande do Sul. Gostou? Deixe like para o vídeo, compartilhe o material, faça a inscrição no canal. Acionando o sininho, você recebe todas as nossas postagens. Valorizando o nosso trabalho, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante, então ele vai chegar a mais pessoas. Sucesso para você, até o próximo vídeo. Tchau!